Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Transformar, o podcast do Grupo RPM. E hoje nós vamos falar sobre algo que é necessário para o ano de 2025, que é a criação de uma equipe de alta performance, formar um time de fato de alta performance. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é um sócio de caminhada, um irmão de causa nosso aqui na RPM, no Grupo RPM como um todo, nosso querido Romário Lacerda, consultor empresarial, sócio, gestor da RPM Experience. Romário, seja muito bem-vindo. Vamos falar para esse pessoal realmente como formar uma equipe de alta performance. Bora! Esse tema está muito em alta, né? Alta performance. Porém, eu não quero trazer hoje uma visão de liderança, uma visão de comportamento. Eu quero trazer uma visão mais voltada para a parte de RH, de gestão, de administração. Porque a gente ouve muito falar sobre isso, porém, e as técnicas? E a teoria por trás disso? Como que funciona? Né? Tem muitos estudos que falam sobre isso e às vezes a gente não aborda tanto quando se fala desse tema. Então, é um prazer estar aqui e vamos contribuir. Exatamente, vamos lá. Bora para a vinheta. Mário, nós vamos falar hoje então sobre como criar, né, uma equipe, de fato, uma equipe de alta performance. A gente sabe que uma das maiores funções de um gestor, de um líder, de um empresário é formar um time coeso, um time com a cultura, um time que vai realmente levar a empresa para frente. A gente fala muito aqui na RPM que a gente define o lucro da empresa na contratação. Então, se a gente contrata uma pessoa errada, a gente está definindo um prejuízo para a empresa. Agora, se a gente forma realmente um time sólido, um time bom, a gente está garantindo o sucesso permanente daquela empresa. Então, para iniciar, Romário, o que na sua visão é um time de alta performance? O que seria contratar e formar um time de alta performance? Performance, para mim, é desempenho. E desempenho está muito ligado à eficiência. E o que é eficiência? Existe uma diferença entre a pessoa que é eficaz e a pessoa que é eficiente. E eficaz é aquela pessoa que chega no resultado. Porém, chegar no resultado pode ser muito custoso. Né? Então, vamos trazer no mundo do marketing. Para mim conseguir 10 clientes, eu posso pagar R$100 por lead, ou eu posso pagar R$10 por lead, R$1 por lead. Sim. Então, a meta de alcançar os 10 clientes está ali, está batida. Porém, como que eu cheguei até lá? Eu cheguei com eficiência. Eficiência é chegar no resultado gastando o mínimo possível, né, de recursos financeiros, energia, né, de menos estresse. Então, uma equipe de alta performance, para mim, é uma equipe que chega no resultado da melhor forma. Isso, para mim, é a equipe de alta performance. Então, a gente não está falando simplesmente de contratar colaboradores ou formar, né, dentro da sua própria equipe, uma equipe que vai dar resultado simplesmente. Mas é uma equipe que vai dar resultado com todas essas características que você falou. Focando energia no lugar certo, gastando o essencial que precisa ser gasto para chegar naquele resultado. Então, assim, Romário, isso é muito difícil, né, cara? Porque a gente vê hoje em dia, uma das maiores questionamentos dos empresários é que hoje em dia lidar com pessoas está muito difícil, ninguém quer trabalhar, ninguém quer saber de ralar. Antigamente as pessoas ficavam no emprego, hoje em dia por qualquer coisa a pessoa sai. Então essa questão de gestão de pessoas, de formar uma equipe, embora você venha falar para a gente, formar uma equipe de alta performance, é muito difícil isso, né? Quais são essas dificuldades, assim? É desafiador, porque além da parte onde o empresário, talvez ele não tenha o conhecimento, ele não tenha ali, né, ferramentas para fazer isso, as próprias pessoas também, né, têm suas dificuldades de comportamento. Sim. Né? Então, unindo uma falta de ferramenta, uma falta de conhecimento, e ainda com pessoas que têm um comportamento, né, debilitado, com dificuldades de comportamento, com dificuldade de formar hábitos excelentes, a gente, né, encontra um grande desafio. Porém, se a gente educa o empresário, ele já tem o poder de fazer a parte dele. É claro que a parte da equipe não tem como transferir. As pessoas, né, não pode transferir as responsabilidades individuais delas. Porém, o gestor, o empresário, ele tem que se assumir a autorresponsabilidade. Falar, cara, a minha parte eu vou fazer. Sim. E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui.
sobre a parte do empresário, porque inclusive se ele contratou uma pessoa de mau comportamento, ele tem que assumir a responsabilidade que foi ele que contratou. Então a responsabilidade no final também é dele, de deixar essa pessoa na empresa, de ter trazido essa pessoa para a empresa. Sim. E de demitir a pessoa também, se ele quiser. Então, na sua visão, é a responsabilidade do empresário, a responsabilidade do líder. Porque muitas vezes a gente ouve assim, ó, a equipe não quer trabalhar, essa pessoa não sabe vender, essa pessoa não sabe o serviço. E a gente vê esse apontar de dedos, né? Você vê que o líder, ele, para iniciar essa formação de uma equipe de alta performance, ele tem que atrair para si essa responsabilidade, entender que o desempenho da equipe é responsabilidade do líder. A autorresponsabilidade é ganhar força, é ganhar poder. Por quê? Quando eu falo que a culpa é do outro, como que eu vou melhorar, já que eu não controlo o outro? Quando eu trago para mim, falo, isso é minha culpa, isso é minha responsabilidade, eu ganho um poder muito grande de mudar as situações. Muito bom. Então, quando a pessoa fala, essa é minha culpa, por mais que não é 100%, mas ele já ganha um poder de mudar aquilo ali dentro do que ele pode fazer. Muito legal, Romário. Quando eu vim para a gestão, antigamente eu trabalhava na consultoria e eu fui para a gestão, uma coisa que o Raul ele sempre me falou é que a gente mede o resultado do líder e do gestor através do resultado da equipe. Então, a partir daquele momento, eu comecei a virar uma chave na minha mente que o resultado do consultor era meu resultado. Se o resultado era positivo, era sinal de uma entrega positiva minha, mas também se o resultado é negativo, é sinal de uma falta de entrega minha. Então eu quero deixar um recado para você, empresário que está nos ouvindo. O seu time é responsabilidade sua. A performance do seu time é sua responsabilidade. A entrega, o desempenho é sua responsabilidade. Se você tem uma equipe de alta performance, é sua responsabilidade. Mas se você tem uma equipe que não está entregando, também é sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade, você entende, Romário, que é um dos primeiros passos para a gente começar a formar uma equipe de alta performance? É o primeiro passo. É o primeiro passo. E daí vem a pergunta. Romário, como? Sim. Como fazer? Eu vou assumir. Eu estou assistindo esse podcast e eu vou assumir que eu preciso melhorar. Correto. E aí falta ferramenta. Falta o como. E a gente sempre fala que na RPM não adianta você ficar trazendo para o outro o quê. Sim. Mas como? Como fazer? Isso que é importante. Então, realmente é o primeiro passo. Porém, agora tem as ferramentas, né? O como fazer. Que também vai influenciar no resultado. Muito bom, Romário. Para a gente explanar um pouco esse assunto, assim, a importância de trabalhar essa autorresponsabilidade, trabalhar essa equipe de alta performance, porque quando a gente fala assim, o como fazer, né? Uma listinha, que eu quero saber essa listinha, o que a gente precisa fazer. Mas qual é a importância disso? Por que eu, como um empresário, eu preciso investir numa equipe de alta performance? Vamos trazer para a prática. O empresário está ali, às vezes, pagando um salário alto para uma pessoa e essa pessoa não entrega nem para pagar o salário dela. Então a gente percebe ali um prejuízo gigantesco de uma parte onde a empresa desembolsa algo e a gente não tem o retorno, né, na mesma medida. Sim. Então a gente precisa fazer com que essa pessoa comece a se pagar. Então já tem aí. Às vezes a pessoa até entrega aquilo que ela, vamos dizer assim, financeiramente ela se paga. Sim. Porém, às vezes ela joga contra a cultura da empresa. E aquilo ali, por mais que ela se paga, ela faz as outras pessoas saírem da empresa. E aí começa a ter uma rotatividade. E aí, por mais que ela, no trabalho dela, executando ali, ela pode trazer um retorno, porém, no macro, ela está dando um prejuízo. Então, esses pontos, já dois exemplos aí, a gente começa a perceber que, né, já tem prejuízos financeiros. E a empresa, ela foi feita para dar lucro. É um pecado uma empresa não dar lucro. Sim. Então, a gente precisa atacar, né? A gente precisa investir nessa alta performance para atingir o objetivo final da empresa. Legal. Você falou aí sobre a questão da cultura, né? Às vezes a pessoa ela tem resultado, ela entrega a parte dela, mas acaba tirando outras pessoas da empresa.
Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de ter muito resultado e ter muita cultura, ou a gente está falando de ter mais resultado e menos cultura, ou mais cultura e menos resultado? O que seria essa equipe que a gente vai ensinar o pessoal a criar a partir de hoje? A excelência está em não escolher um ou outro. Eu acredito muito que a gente pode ter os dois. A pessoa pode ter muito resultado, pode ter muita cultura. Esse é o cobrador, vamos dizer assim, que a gente deseja. Quando a gente une várias pessoas dessas e ajuda, né, e impulsiona um trabalho em equipe, a gente cria essa alta performance que a gente está querendo falar. Então, se eu tenho uma pessoa de muito resultado, mas ele não tem a cultura, ele vai criar um ambiente que não vai ser tão positivo. Às vezes ele vai entrar em muito conflito com o líder, entrar em muito conflito com a equipe, ele vai dar um mau exemplo para a equipe, e isso aí não é positivo, a gente não vai chegar num grande resultado dessa forma. Do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa de muita cultura e pouco resultado, aí às vezes a gente até segura um tempo ali, a gente fica tentando treinar, desenvolver, mas essa pessoa, se ela não desenvolver essa parte do resultado, fica muito oneroso para a empresa, e essa pessoa também vira um exemplo negativo. Né? E ainda o restante da equipe ainda fica culpando o líder, falando, mas por que essa pessoa está aqui até hoje? Exato. Então, existem esses questionamentos. Então, para mim, a equipe de alta performance, o colaborador de alta performance, ele tem que ter os dois, a cultura e o resultado. Cultura e resultado. Muito bom. Romário, então vamos para o como? Vamos. Como fazer isso? Como formar uma equipe? Eu já entendi que é importante, já entendi que eu estou perdendo por ter uma equipe que não tem alto resultado e alta cultura. E agora, como que eu faço? Vamos lá. Eu prometi que eu não iria falar sobre uma coisa tão vamos dizer assim, tão simples, tão famosa. Eu quero trazer algo diferente da administração, da gestão de pessoas. Eu vou trazer os 6 processos da gestão de pessoas. Existem 6 processos onde a gente, trabalhando eles, a gente consegue ter uma equipe mais engajada, a gente consegue ter uma equipe de alta performance. E quais são esses 6 processos? Eu vou citar os 6 primeiro, depois a gente aprofunda em cada um. Correto. O primeiro, a gente chama ele de agregar pessoas. O que é agregar pessoas? Agregar pessoas é você trazer as pessoas para dentro da empresa. É o primeiro passo. É você, como que eu vou trazer gente para o meu time? Como que eu vou atrair os talentos? Eu tenho que atrair esses talentos. Correto. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo a gente chama de aplicar pessoas. Aplicar pessoas é a gente receber bem essas pessoas na empresa. Porque eu já tive o trabalho de trazer alguém bom. Agora eu preciso receber bem. Eu preciso recepcionar bem essa pessoa. Eu preciso treinar essa pessoa naquele início ali. Correto. Depois a gente tem o remunerar pessoas. É o terceiro, remunerar pessoas. Que é sobre como eu vou remunerar essa pessoa de forma estratégica. Como que eu vou pagar bem essa pessoa? Porque se eu já tenho uma pessoa boa que eu trouxe, se eu recebi bem ela, só que eu não estou pagando bem ela, até quando eu vou ter uma pessoa boa na empresa? Sim. Depois eu tenho um desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas se trata de fazer a pessoa evoluir, não só na parte de técnica, mas também na parte comportamental. Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, treinamento é algo mais a curto prazo. Então, eu estou falando de ensinar a pessoa a fazer uma planilha, de mexer num sistema, isso eu estou falando de treinamento. Quando eu falo de desenvolvimento, é algo de longo prazo, eu vou desenvolver alguém para se tornar um líder, um gestor da empresa, um exemplo na empresa. Isso leva um pouco mais de tempo. Depois eu tenho uma quinta etapa, que é o reter pessoas. E reter pessoas é muito importante, porque imagina, você já trouxe a pessoa, você já fez a integração dela bem feita, você está pagando bem ela, você desenvolveu ela está muito atrativa para o mercado de trabalho, e aí você perde ela. Aí não faz sentido eu fazer todos os passos para trás se essa pessoa não ficar na empresa. Eu preciso reter a pessoa. E depois, o 6º passo é monitorar pessoas. É eu ter registros, é eu ter números sobre essas pessoas. Quantas vezes essa pessoa subiu de cargo,
Quantas vezes eu dei uma advertência para ela, eu ter registrado as conversas que eu tive com ela ali, de feedbacks consultivos, se essa pessoa reagiu, se ela não reagiu. Então, eu ter números, eu ter dados para gerenciar pessoas. Bom, então, Romário, você falou para a gente que existem 6 etapas da gestão de pessoas para a gente realmente formar uma equipe de alta performance. Isso eu vejo que é muito diferencial, porque muitas consultorias que a gente passa, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, os empresários falam assim, não, gerir pessoas eu sei, mas não tem esse conhecimento amplo dessas 6 etapas. Geralmente a gente vê pessoas que são muito boas para treinar, mas que são pouco boas para atrair. Pessoas que são boas, às vezes, para desenvolver, para monitorar pessoas ali, mas são péssimas na parte de aplicar pessoas. Então, passa para a gente aí, eu quero saber um pouco mais, cada detalhe. A primeira é agregar pessoas. O que seria agregar pessoas? Agregar pessoas é sinônimo de recrutamento e seleção, vamos dizer assim. Correto. É eu buscar lá fora as pessoas. Esse primeiro passo de eu divulgar uma vaga, de eu fazer uma entrevista, de eu fazer um teste prático, tudo isso e se forma essa primeira etapa, agregar pessoas. E aí entra uma questão que é muito importante, que é a vontade das pessoas quererem trabalhar na sua empresa. Eu vejo muitas empresas com dificuldade de contratação nessa primeira etapa, só que por que elas estão com dificuldade? A mais do que o normal, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente já tem uma dificuldade de contratar, porém parece que algumas empresas encontram uma dificuldade maior. Mas é porque às vezes a fama delas assim, não está tão boa, não está tão positiva. Empresas que têm muita rotatividade, né, acabam implicando ali também na parte de trazer mais pessoas. Além de estar perdendo muita gente, cria-se uma fama mal no mercado e isso afeta na hora de trazer. Então, existem alguns processos para a gente contratar pessoas, mas já fica aí uma dica, né? Cuide da sua fama. A sua empresa ela tem que ter uma fama de ser boa de trabalhar, das pessoas quererem trabalhar nela, porque senão eu vou fazer todos os processos que eu vou passar aqui, porém, se não tem uma fama positiva, esses processos vão ser pouco efetivos, né? Pouco eficientes. Exato. Então, ao agregar pessoas, eu vou divulgar uma vaga. Eu posso divulgar uma vaga de forma externa, de forma interna. Então, a gente já começa já aí. O que é divulgar uma vaga de forma externa? É a gente divulgar para o mercado de trabalho. Porém, a gente tem que entender também que, às vezes, tem pessoas dentro da empresa que está de olho naquela vaga. Sim, verdade. E aí, talvez, se você traz uma pessoa de fora, você desmotiva os internos. Então, existem essas duas formas de você divulgar uma vaga. Você pode divulgar uma vaga no externo e no interno. Qual que é o ponto positivo de cada um? E os negativos? Você buscar lá fora, você está trazendo um sangue novo, uma energia nova para a empresa. Porém, do mesmo jeito que é bom, também não é tão positivo assim, porque você vai ter que treinar, você vai ter que ensinar tudo do zero sobre a empresa para aquela pessoa. Quando você traz uma pessoa que já está dentro da empresa para algum cargo, você encontra um desafio que você vai ter que arrumar alguém para o lugar dela. Sim. Se ela está saindo do lugar dela, vai ter que contratar alguém para o lugar dela. Então já existe desafio. Porém, você traz um ponto positivo que você passa uma mensagem para toda a equipe que nessa empresa se pode crescer. Legal. Essa empresa existe uma perspectiva de crescimento e eu estou fazendo uma atitude aqui na prática para todo mundo enxergar. Então, no agregar pessoas, a primeira parte é a divulgação. Eu posso divulgar interno e externo. Na hora de montar uma parte de uma arte, a gente divulga muito nas redes sociais, né? Sim. Na hora que eu divulgar essa proposta, que pode ser na rede social, que pode ser no LinkedIn, que pode ser até na Folha, para colocar nos posts, não sei, existem várias formas de a gente divulgar, mas na hora que eu montar o textinho ali, tem algumas coisas que é importante a gente colocar, para a gente começar a atrair essas pessoas boas. Primeiramente, eu vejo que é importante ter bem em destaque qual que é a vaga e o resumo dessas atividades. O que esse profissional vai fazer na empresa? Não precisa estar escrito tudo, mas é bom ter um resumo. Exato. Depois, é importante também ter uns requisitos básicos para já fazer uma filtragem ali de começo. Precisa ter CNH? Então, né,
quem não tem CNH já está avisado que não vai ser chamado. Correto. Ah, precisa ter uma faculdade de contabilidade. Então, você já faz um filtro por ali. Sim. E se a vaga for uma vaga onde paga uma remuneração bacana, onde tem benefícios, é interessante você colocar ali essa remuneração. Ó, paga tanto de salário, mais benefício, mais bonificação de metas. Quando você paga um valor positivo, é importante divulgar, porque você vai atrair pessoas que valem aquele preço ali. Legal. E, Romário, você falando isso, aqui na RPM eu quero dar 3 exemplos que a gente faz aqui nessa parte. Né? O primeiro, a gente divulga muito das nossas redes sociais os cases internos que a gente tem. Por exemplo, você entrou aqui na RPM, você tinha uma outra carreira, uma outra estrutura, hoje você é um sócio da RPM. Então tem vídeo seu no nosso Instagram falando como foi esse crescimento, como você chegou e como você está hoje. Isso faz as pessoas olhar no nosso Instagram e querer, de certa forma, fazer parte da nossa equipe. A gente tem também um processo, como você falou, que é a avaliação de desempenho. A pessoa subiu de cargo. E eu vou falar de você novamente. Você foi promovido para uma gestão da Experience. É uma promoção interna que aconteceu aqui na RPM e as pessoas que estão aqui dentro começam a olhar e falar assim, nossa, eu quero crescer também. Tem pessoas crescendo e eu quero crescer também, eu quero estar aqui. E a terceira, que a gente faz assim, pegando 3 dicas rápidas aqui, eu estou sempre, Romário, entrevistando pessoas lá fora, o tempo inteiro. A gente tem uma equipe aqui que é uma equipe muito boa, mas eu sempre estou entrevistando 2, 3 pessoas. Para quê? Para saber como que está o mercado, para saber como que está a visão das pessoas para a RPM, o que a pessoa está falando. Às vezes a gente tem alguém aqui dentro que está se desmotivando, que não gosta muito da cultura, e lá fora tem uma pessoa que está doidinha para entrar. Tem uma pessoa que está doidinha para vir trabalhar. E quanto mais eu faço esse trabalho lá fora, que às vezes muita gente nem veio fazendo isso, quanto mais eu entrevisto pessoas lá fora, nesse primeiro momento, eu começo a mapear. Opa, a nossa remuneração está legal, está abaixo, está acima do mercado, as pessoas têm uma visão positiva, têm uma visão negativa, e isso realmente vai aumentando essa vontade das pessoas quererem estar aqui na RPM. Sem falar que o nosso processo de contratação interno para a gente é um processo demorado. Não é um processo assim de saiu alguém, eu tenho que contratar alguém. Não é aquele processo que a primeira pessoa que eu achei. Não, a gente realmente faz um processo assim, com vários testes, várias aplicações, traz a pessoa para perto, faz alguns testes com ela, entende se é isso que ela quer mesmo, e de fato a gente vai concluir ali depois de 3, 4 meses, dependendo da vaga, uma contratação. Ou seja, a pessoa que vem trabalhar com a gente, ela já passa por um filtro muito grande, que se ela vem é porque ela quer vir mesmo. E se ela quer vir, como a gente fala, é pro resto da vida. Né? A gente quer casamento e não simplesmente um namoro. Então, achei legal trazer essa contribuição dessa primeira fase, porque realmente a gente faz isso aqui na RPM e dá certo, dá muito certo. Qual que é a segunda? Aplicar pessoas. Aplicar pessoas. Aplicar pessoas, a gente pode falar que é um sinônimo de integração. Integração. De receber bem a pessoa na empresa. Então, você já fez todo esse trabalho que a gente falou do agregar pessoas, e aí essa pessoa veio para o primeiro dia dela. O que a maioria dos empresários fazem, né? Dos microempresários, pelo menos? Eles pegam essa pessoa e já colocam para trabalhar. Sim. Sem passar ali quais são as regras da empresa, sem passar qual que é a cultura da empresa, o que é esperado dela, sem a pessoa conhecer um pouco da história. Então, tem muitas coisas ali, sem conhecer qual que é a descrição de cargo dela, o que ela vai fazer na empresa. Não ficou claro, ela simplesmente entrou e já começou a trabalhar. Tudo isso prejudica o desenvolvimento dessa pessoa com o passar do tempo. Sim. Porque você pega ali uma pessoa crua e daqui a pouco ela comete um erro na empresa e o empresário ainda quer crucificá-la. Colocar a culpa dela. Uai, como assim? Tá lá, a pessoa tá mexendo no celular no primeiro dia. Não, já vou ter que mandar embora. As pessoas não têm jeito. Tá no primeiro dia lá. Porém, alguém chegou nela e falou assim, aqui é proibido mexer no celular. Só pode mexer no celular na hora do café da tarde, na hora do almoço. Ninguém falou para ela. Então, o processo de integração é o processo de receber a pessoa. E aí você pode construir um manual de integração, um passo a passo para essa integração. Sim. E o que é importante ter nesse manual, nesse passo a passo? Você contar um pouco da história da empresa, para a pessoa conhecer da onde que você veio, da onde que o empresário veio. Ninguém quer
saber para onde você vai, se não souber de onde você veio. Olha isso. Então, às vezes o empresário fala assim, ó, a gente vai, né, ter mais um prédio, a gente vai abrir mais 3 lojas. Mas de onde você veio? Eu quero saber a sua história do passado também. Eu quero saber o tanto de coisas que você já conquistou. Exato. Então tem que ter uma história da empresa, tem que ter ali às vezes uma mensagem de boas-vindas, porque às vezes não é o empresário que está fazendo a integração. Às vezes é uma pessoa do RH ou um gestor. E é importante o empresário ter deixado ali uma mensagem de boas-vindas para essa pessoa que está entrando. Importante ter missão, visão e valores. Passar ali o que é importante para a empresa, para onde que ela está indo, quais são os princípios, os valores fundamentais que regem aquela empresa. É importante ter ali a descrição de cargo, ter o organograma, né? A quem essa pessoa é subordinada, Sim. com quem que ela tem que falar, porque senão a pessoa ela entra na empresa e ela começa a furar a hierarquia ali. Ela tem um gestor, mas toda vez que ela precisa de alguma coisa, ela vai direto pro dono. E aí ela começa a incomodar o dono acha ruim, o gestor também, mas ninguém falou para ela que a hierarquia ali, ela tem que falar com o gestor. Acontece muito isso. É importante ter um organograma dentro do manual de integração, política comercial, né? Então as diretrizes ali da parte de vendas, explicar para o pessoal, ó, aqui a gente divide em 6 vezes no cartão, não aceita cheque, o prazo de entrega é esse, né, o prazo de produção é esse, né, ter uma política e explicar isso para a pessoa que está entrando. Se ela for ali de uma parte mais comercial, de uma parte que ela tem relacionamento com o cliente, é importante ela saber. Legal. E também um plano de carreira. A pessoa entrar e ela já saber onde que ela pode chegar. Se a gente tiver isso no nosso manual de integração, muito positivo. Programas internos. Às vezes a empresa tem ali alguns programas de incentivo, é importante também comunicar para essa pessoa isso. E às vezes ali uma frase, né, no final ali, né, mais motivadora. Acho que se a gente construir um manual de integração com tudo isso, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas isso já fica bem completo, esse processo fica bem completo. A pessoa entra, você já senta com ela ali, faz esse processo ali, que vai durar ali, às vezes 1 hora, 2 horas, depende do tanto de coisa que vocês comunicarem ali. É uma parte mais, assim, mais da cultura. Sim. É uma parte mais, assim, que não é apagar incêndio, né? Mas é muito importante. E depois, é claro, que tem a parte mais burocrática da empresa, às vezes assinatura de contrato, essas questões assim, que aí você pode também já incluir nesse processo. E é importante que gere aquele alinhamento de expectativa, né? Porque geralmente na verdade sempre, quando o colaborador ele entra na empresa, ele entra meio perdido, meio pisando em ovo, não sabendo como que é aquela empresa como um todo. E aqui na RPM a gente faz isso. E tem até um detalhe que a gente faz a mais, um pouco disso, Romário, que é a jornada do consultor. Os 3 primeiros meses do consultor já está definido o que ele vai fazer, qual vai ser a rotina dele aqui, a rotina de aprendizado, a rotina de conhecimento, de políticas, tudo que ele precisa saber. Para quê? Para a gente conseguir realmente acelerar essa integração. Então a gente falou sobre agregar pessoas, a gente falou sobre aplicar pessoas, o terceiro é remunerar pessoas. Isso. E mais uma dica final para essa aplicar pessoas. Como você disse, a gente tem uma jornada de 3 meses, é um planejamento de como que essa pessoa vai desempenhar o papel dela nos primeiros 3 meses. Às vezes o empresário ele não vai ter um tempo, ele não vai ter uma aptidão para criar um planejamento. Sim. Porém, uma coisa muito importante para o caminhar de uma pessoa que entra na empresa, às vezes é definir um padrinho, definir um anjo, para cuidar desse novo colaborador. A gente vai pegar ali então um colega que trabalha do lado, trabalha próximo, ou um gestor, vai falar, ó, no primeiro mês você vai cuidar dessa pessoa. E vai falar também para a pessoa que está entrando, ó, que ele é seu padrinho, que ele é seu anjo. Tudo que você tiver dúvida, você pergunta para ele vai te ajudar. Então a gente pode definir esse anjo, esse padrinho, para cuidar da pessoa nesse primeiro mês. Legal. Para também dar um suporte maior. Muito bom. Remunerar pessoas. Né? Agora vamos falar disso então. Às vezes uma pessoa, ela ganha R$3.000 e ela sabe que ela vale 5 mil. E esse sentimento que ela vale mais e que ela não está sendo assim, né, reconhecida, começa a incomodar ela. Isso pode fazer ela procurar outras oportunidades no mercado.
e isso vai jogar todo o nosso trabalho por água abaixo. A gente já fez ali um processo seletivo muito bem feito, a gente já integrou, e aí com o passar do tempo, essa pessoa está ali um ano e meio, e ela não, né, assim, não foi reconhecida. Às vezes foi feita uma promessa, ó, lá na frente você vai ganhar mais, e não aconteceu isso. Então, aí essa pessoa daqui a pouco ela sai da empresa. Então a remuneração, talvez ela não seja um fator motivador, mas pagar mal desmotiva. Sim. Pode ser que você esteja pagando cada vez mais o funcionário e ele parece que ele não está ficando mais motivado. Mas se um cobrador ele é bom e ele está ganhando menos do que ele merece, esse cara ele vai ficar desmotivado. Então por isso que é importante a gente falar disso. Porém, não adianta a gente ficar pagando só fixo para o cobrador. A gente fala muito aqui na RPM que é importante pagar fixo e variável. Por quê? Porque se eu pago somente fixo, a gente está falando de alta performance. Sim. O cara fazendo pouco ou muito e dando um resultado positivo ou negativo, ele está ganhando o mesmo tanto. Então, da parte da empresa, da parte de gestão, da parte que é nossa responsabilidade, eu não estou criando um estímulo para esse cara produzir mais. Entregar melhor. Entregar mais. Então, da parte da remuneração, é importante a gente criar uma coisa, um salário, uma remuneração fixa e uma remuneração variável, onde quanto mais esse cobrador desempenhar bem o papel dele, mais ele vai ganhar. E tem que ser uma coisa estratégica, tem que ser ali um plano, uma forma que vai realmente beneficiar a empresa. Às vezes você vai colocar ali um indicador que não faz muito sentido, não adianta você ficar pagando variável em cima de presença. O cara veio aqui todo dia, aí ele ganhou a mais porque ele veio todo dia. Não, isso aí é o básico, né? Isso aí ele ganha um fixo para vir trabalhar mesmo. Ele tem que ser realmente em cima de uma meta que ele bateu, de um dinheiro que ele economizou para a empresa, de tarefas que ele conseguiu atingir no prazo. Sim. E aí ele merece ganhar ali um pouquinho a mais. Então, para a remuneração, precisamos pagar fixo e variável de acordo com metas e desempenhos, né, que a empresa está buscando. É legal falar isso, Amaro, porque para eu ter uma equipe de alta performance, eu tenho que remunerar uma equipe de alta performance e eu tenho que ser uma empresa de alta performance o suficiente para pensar nisso, para pensar em como remunerar, pensar em como fazer aquela pessoa estimular e trazer mais resultado para a empresa, né? Quarto, desenvolver pessoas? Desenvolver pessoas. Então, a empresa, ela está ali buscando crescer. E a gente tem pessoas bem pagas na empresa agora já. E, porém, essas pessoas, a gente inclusive quer que elas cresçam ainda mais. Correto. Só que para elas crescerem, elas precisam também entregar mais resultado, elas precisam ser pessoas melhores para entregar resultados melhores. Eu acredito muito no ser, fazer, ter, né? Sim. Então, desenvolver tem muito a ver com isso. Se eu quero que essa pessoa ela entregue um resultado melhor, ela precisa fazer coisas diferentes e ela precisa ser uma pessoa diferente. E aí eu vou tacar nisso ser. Eu vou investir nesse ser. Através ali, às vezes, de um programa de bolsa de estudo. Legal. Eu vou pagar 50% da faculdade dessa pessoa, 100% da faculdade dessa pessoa. Eu vou contratar um treinamento externo para investir nessas pessoas. Eu vou criar ali um programa de reuniões individuais, onde toda semana eu vou investir meia hora, uma hora em cada pessoa da empresa, para essa pessoa se desenvolver. Sim. De acordo com os pontos de melhoria dela. Eu vou contratar uma consultoria para trazer uma visão diferente, uma mentoria. Então é investir no desenvolvimento das pessoas, essa parte de desenvolver, vamos dizer assim. Bacana. Essa é o quinto passo. Quarto passo. Desenvolver foi o quarto, né? Agora o quinto é reter, reatrair. Reter, reatrair. Essa palavra reter, ela às vezes fica parecendo que a gente está prendendo a pessoa, né? Então a gente pode falar reatrair, né? Ou seja, fazer a pessoa sempre olhar para a empresa de forma positiva, sempre olhar para a empresa e querendo ficar. Porque às vezes no começo ali, nos primeiros anos, a pessoa está muito motivada. Só que com o passar do tempo, essa pessoa muda. Porque ela já tem agora experiência, ela já está ganhando dinheiro, né? Ela já está desenvolvida, inclusive ela está valendo mais para o mercado agora. Se ela valer 5, agora está valendo 10. O mercado está de olho nela. Então, ou essa pessoa ela vai começar a pensar em abrir a empresa dela, sim,
seguir uma carreira solo ou querer ir para uma empresa maior, a pessoa vai começar a ter esses pensamentos, né, que a pessoa quer crescer. E a gente também quer que ela cresça, né? O empresário, se ele não quer, ele deveria pensar nisso. Para ter alta performance, com certeza. Então, e por mais que a gente confie muito no caráter dessa pessoa, na gratidão dessa pessoa, talvez venha uma proposta de fora. A pessoa às vezes nunca procurou, a pessoa é muito grata, nossa, não tem nem coragem de participar de uma entrevista lá fora, de tanto que eu sou grata a essa empresa. Sim. Porém, alguém chegou nela e falou, te pago o dobro. E aí? Será que o caráter dela, a gratidão dela vai ser desse tamanho? Né? E assim, a gente não pode nem julgar, ué. A pessoa, né, tem os sonhos dela, as metas dela, ela vai sair da empresa, né, e às vezes vai pensar 2 vezes, mas vai tomar uma decisão de sair. Correto. Então, a retenção de pessoas começa a se tratar disso, de fazer as pessoas ficarem. E aí o plano de carreira é uma ferramenta, né, positiva para isso, onde a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer para ela ir crescendo dentro da empresa. Então, eu já sei meus próximos passos. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, se eu quiser ter uma reputação melhor, um cargo melhor, eu já sei aqui dentro da RPM porque foi construído um plano de carreira. Porém, talvez, dependendo do quanto esse colaborador ele é diferenciado, às vezes só um plano de carreira ele não é suficiente. Exato. Aqui na RPM a gente tem uma proposta de trazer pessoas para se tornar sócios. Sim. Fazer parte do negócio, ser dono do negócio, até porque elas já agem, elas já entregam um resultado como dono, elas já trabalham como dono, elas já têm uma visão de dono, elas são líderes na empresa. E essa pessoa ela já tem tudo para poder fazer o caminho dela só. Sim. Só que a gente fala muito aqui do com quem, né? Não é só sobre o que eu vou fazer, mas com quem eu vou fazer. Exato. Então a gente acredita que a gente quer construir algo muito grande, a gente precisa de pessoas boas e essas pessoas elas vão ser donas, né, dessa empresa. Então, ou posso criar um plano de carreira, ou eu posso criar um plano de sociedade para pessoas muito diferenciadas. Legal. Aí eu vou conseguir reatrair essas pessoas. Muito bom. Então a gente falou sobre agregar, aplicar, remunerar, desenvolver, reter e por último, monitorar. Monitorar seria ali a gente ter a parte mais burocrática, então a gente ter ali um software onde a gente tem o perfil comportamental de cada colaborador. Toda vez que eu fizer uma reunião com o colaborador, a gente tem ali um diário de bordo, onde eu coloco ali os principais pontos sobre aquele colaborador. Essa pessoa ela teve um problema de falta. Então, eu vou registrar ali num diário de bordo, o dia que eu conversei com ela, o que eu falei para ela, foi conversado que a pessoa não pode faltar mais, porque prejudica a empresa, né? A sua falta faz falta, tudo mais. Sim. Aí você tem um registro, né, onde você falou isso 20 vezes para a pessoa e ela não ouviu. Então já é um ponto a você considerar. São ferramentas, formas de você monitorar todo esse trabalho que você fez por trás. Sim. Então o monitorar é a gestão de tudo que você fez. É os indicadores da gestão de pessoas. Legal. Então quantas vezes a pessoa subiu de cargo, quantas vezes eu aumentei o salário dessa pessoa, se eu já paguei algum benefício, né? Eu já paguei faculdade para essa pessoa, tudo mais. Sim. O monitorar sobre isso. Legal, e é importante falar que assim, até ferramentas para vender a empresa novamente para o colaborador, né? Olha, quando você chegou aqui, você não tinha isso, você não sabia isso, você já aumentou 300% do seu salário em um período de tanto tempo. Isso daí também são ferramentas que vai fazer a pessoa querer continuar com a gente, né? E é legal, Romário, você falando todos esses processos, que eu vejo que não é simples. Mas realmente ter uma equipe de alta performance não é simples. Querer que os melhores estejam com a gente faz com que a gente tenha que ser melhor também. A gente fala muito que o colaborador excelente, ele procura uma empresa excelente. Então a gente fala, a Google é uma empresa maravilhosa de trabalhar, mas eles não aceitam qualquer um. Então eu não posso ir para o Google porque eu quero trabalhar lá e eu quero ficar na piscina o dia inteiro. Essa pessoa não vai ser contratada. Então assim, quando você fala para a gente como criar uma equipe de alta performance e todo esse processo, eu vejo que vai ser necessário até que os empresários reassistam esse podcast para poder ir de pouco em pouco entendendo onde que estamos errando.
Estamos errando na contratação, estamos errando na remuneração, estamos errando no desenvolvimento, na hora de atrair, na hora de monitorar, na onde que nós estamos errando. Eu vejo que esse conteúdo é muito denso e muito importante para todos nós como empresários, líderes e gestores também. E para a gente encerrar, Romário, eu quero que você dê algumas dicas. Dê uma dica para o pessoal que está lá fora, que agora eles falaram assim, tá, eu tenho um mapa, eu sei o como fazer, e agora? Para onde que esses empresários vão? O que a pessoa tem que fazer a partir desse podcast para que ela comece a construir essa equipe de alta performance? Como você disse, esse tema ele é muito complexo, ele é muito completo. Sim. A gente falou de muitas coisas aqui. E o empresário assistindo isso, ele pode falar, nossa, mas é coisa demais, como que eu vou fazer tudo isso na minha empresa? Não tenho nada disso. Então, um ponto pode ser contratar a consultoria da RPM. Porque tudo que a gente falou aqui é o que é feito na parte de RH, de gestão de pessoas da nossa consultoria. Sim. Desde a parte de contratar, a parte de reter, a parte de monitorar, tudo isso que a gente falou aqui, a consultoria ajuda o empresário a aplicar na prática cada um desses passos, todas as ferramentas. A gente entrega o como e ainda coloca a mão na massa junto com o empresário. Sim. Também tem uma parte que é mais objetiva, que é o nosso trabalho também de vagas, né, do RPM Vagas. Sim. Se você, empresário, tem todas as partes para trás, mas às vezes tem a dificuldade de contratar ou não tem tempo para ficar selecionando pessoas, fazendo entrevistas, triando currículos, a RPM também oferece um trabalho de fazer essa triagem inicial, essas entrevistas iniciais, e você vai pegar ali somente as melhores pessoas para você bater o martelo. Legal. Então fica aí 2 dicas. Se você é empresário, assistiu tudo isso aqui e ficou um pouco confuso ou um pouco de dificuldade em entender tudo isso, saiba que nós somos um suporte para te ajudar nesses processos. E a terceira dica, né, reassista todo esse conteúdo, faça pausas, anote etapa por etapa. Né, se você quer ser uma pessoa mais independente, né, aprofunde nesses temas. A gente entregou muitos temas aqui, a gente buscou falar um pouquinho de cada um, porém eles são muito profundos para um podcast de 1 hora. Correto. Muito obrigado, Romário. Excelente. Pessoal, siga a gente nas redes sociais, assista os demais conteúdos. A gente também tem muitos vídeos no YouTube, onde a gente fala um pouco mais sobre cada um desses detalhes e é um conteúdo valioso para você. Entre em contato com a gente se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Romário, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que o que você entregou foi valioso demais para a nossa vida. Tamo junto. Pessoal, cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar dos seus clientes. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.